Bom, para trabalhar no papel cartão, você pode utilizar tinta para tecido, tinta PVA para artesanato. E aqui no caso eu estou usando uma trincha meia polegada, usando o branco e o azul celeste. E eu vou misturando ao mesmo tempo que eu vou passando uma cor, vou passando a outra. Agora eu coloquei um pouquinho de vermelho e vou misturando. Em seguida eu vou colocar o azul escuro, que é o azul seco da tinta PVA. E vou misturar também com o azul celeste, com um pouquinho de verde oliva, para poder ir misturando essas cores. Então, o segredo é não deixar a tinta secar por muito tempo. Assim que você já termina de passar, já vai colocando outra cor e já vai misturando sem precisar limpar o pincel ou a trincha, não precisa limpar. Vai direto, porque assim a gente consegue esse efeito de uma mistura de uma cor com a outra na hora que está pintando. Aqui eu começo a colocar um pouco de branco e agora o aquamarine da tinta de tecido. Bom, agora eu vou pegar o azul marinho, tinta para tecido, e vou começar a trabalhar com esse formato de batidas, como se fossem pinheiros, umas arvorezinhas ao fundo. Então, eu começo a fazer sem definir galho, sem definir tronco, apenas as batidas. Eu vou deixando mais fininho lá em cima e mais grossinho embaixo. Agora eu coloco um pouquinho de vermelho e branco e vou deixando outra coloração lá ao fundo. Nas beiradas eu vou colorindo, colocando um pouquinho de amarelo, de vermelho e de verde oliva. Pincel de cerdas macias, número 10. Aqui eu começo a fazer a ponte usando o marrom. Então, deixo essa linha um pouquinho curvadinha do desenho da ponte.
E com o mesmo pincel nessa posição em pé, no vertical, eu marco, coloco a tinta e vou encostando, marcando os detalhezinhos da ponte. Manchei um pouquinho embaixo da ponte, na parte da água, com o marronzinho para fazer a sombra. E agora com a tinta preta e um palito, eu vou traçando uma linha onde eu vou unindo uma parte à outra. Cada marcaçãozinha que foi feita com o pincel, eu vou unindo, encostando essa linha nessa pontinha, formando os detalhezinhos ainda da ponte. Escurecendo mais um pouquinho, eu coloco o preto. Então, não vou deixar só na cor marrom, eu deixo também um pouco de preto nessa parte aqui onde eu pintei de marrom. Risquinhos com branco, com palito, eu vou formando aqui em cima da água. Agora com o marrom e um pouquinho de preto também, eu vou subindo a árvore. Com o pincel eu faço a parte mais grossa e com o palito eu faço os detalhes mais finos. Então, eu passo a tinta no palito e vou torcendo ele, deito ele um pouquinho para a tinta soltar e dá uma torcidinha, que aí sai a tinta dele. Se fizer só em pé, não sai a tinta, então precisa deitar um pouquinho ele nessa posição, que aí solta a tinta. Ó, soltou bastante tinta, eu espalho aqui para baixo, para o tronco, essa parte que ficou com muita tinta. Agora, com o amarelo e com o verde oliva, eu vou formando a folhagem. Aqui um pouquinho de verde oliva, antes um pouquinho do verde pistache. Então, vou fazendo os detalhezinhos. Aqui um pouquinho de vermelho, de amarelo também. Eu vou reforçando. Achei as risquinhas da água um pouco grossas, que eu terminei espalhando com o dedo, mas acho que eu vou colocar um pouquinho mais de azul e deixar mais sutil. Pronto, já deixei um pouquinho mais sutil as risquinhas. E agora colocando o rosa escuro e um pouquinho de violeta, bem na beiradinha de um lado e do outro. E aí eu finalizo essa coloração, essa pintura, que foi feita simplesmente com várias batidas e cores diferentes. E a gente adquiriu essa paisagem com a ponte.